Aqui entrou o primeiro ao vivo. Temos uma pessoa ao vivo aqui já. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vou entrar ao vivo aqui, verificando conexão. E pronto, estamos ao vivo. Tá gravando? Olá, sejam todos muito bem-vindos a nossa live número 3 do Nação Bariátrica. Sejam todos muito bem-vindos. Então, gente, essa é a nossa live número 3, chamada Por que reoperar após a bariátrica? Sei que geralmente a maior parte das preocupações e das angústias, elas vêm ligadas ao pré-operatório, como a pessoa precisa se preparar. Mas existe uma preocupação bastante grande no que se refere ao pós-operatório, especialmente ao pós-operatório de longo prazo, onde, em algumas circunstâncias, pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica têm a possibilidade ou recebem a indicação de algum profissional da saúde, seja da sua equipe de referência, para fazer uma reoperação, o que é chamado mais tecnicamente como uma cirurgia revisional. Então, por favor, se estão me escutando, mandem um alô por aí. Estão conseguindo me ouvir? Por favor, digam se sim, se estão conseguindo me ouvir. Se não estão conseguindo, provavelmente não vão falar nada. Ó, a Patrícia mandou um salve aqui dizendo que está conseguindo nos ouvir. Perfeito. Então, gente, quem está chegando também, eu gostaria de perguntar para vocês se você já fez a bariátrica ou se não fez. Acho que é legal fazer essa interação também, né? Então, vou retomar esse que é o tema da nossa live de hoje, que é por que reoperar após a bariátrica? Bom, meu nome é Marcelo Leães, eu sou cofundador do Nação Bariátrica e faz mais ou menos um mês nós começamos uma série de lives, uma série de encontros ao vivo de temas que a gente acredita que são muito pertinentes, que são muito importantes do campo da cirurgia bariátrica. Eu sou psicólogo, sou psicanalista, tenho uma formação de mais de 10 anos na área da saúde mental. Há mais de 4 anos que eu trabalho com avaliação, com acompanhamento e preparo de pessoas para a cirurgia bariátrica. Ao longo dessa minha jornada, já ajudei mais de 600 pessoas a se prepararem, a avaliar para fazer a cirurgia bariátrica. E entendo que poder dividir um pouco dessa minha experiência, do meu conhecimento aqui nessa rede mundial de computadores que é a internet, é uma possibilidade de fazer ampliar e estabelecer principalmente uma conversa com o público. Eu quero agradecer todos os comentários, né, de todas as pessoas que participaram da nossa última live. Eu consegui, acho que, responder mais ou menos todas as perguntas das pessoas que participaram, então quero, em primeiro lugar, agradecer do fundo do meu coração a participação de vocês. É verdadeiramente esse o sentido da gente estar aqui com todos vocês. Então, a gente sabe, né, existe hoje em dia uma busca contínua do campo da ciência, do campo do comportamento, em melhor entender, em prevenir e tratar a obesidade. E hoje a gente tem essa técnica muito eficaz, que é a cirurgia bariátrica, que ele é o método cirúrgico mais seguro que existe, né, onde a taxa de mortalidade da cirurgia bariátrica é menor que 0,3%. Isso quer dizer que possivelmente é muito mais provável nós sermos atropelados do que termos algum tipo de complicação que nos leve ao óbito numa cirurgia bariátrica. O que isso é muito bom.
No entanto, eu percebo nas entrevistas, no contato que eu tenho frequente com os pacientes que buscam cirurgia bariátrica, uma intensa preocupação com a morte, que é natural, porque durante a cirurgia é o único momento em que o paciente ele não vai ter controle de nada, porque é uma cirurgia que envolve uma anestesia geral, então realmente naquele momento não há nada que o paciente possa fazer, senão, né, oferecer para sofrer esse procedimento. Porém, a gente sabe, existe muita coisa que pode ser feita tanto no pré quanto no pós. E, bom, atualmente no Brasil as duas principais modalidades de cirurgia bariátrica que são praticadas é o sleeve gástrico e o bypass gástrico, né? Só para ilustrar, talvez você saiba qual é o procedimento, talvez você já tenha feito a cirurgia bariátrica, talvez não, talvez esteja se preparando e quer saber um pouco também dos riscos, né, depois, mas tentando resumir de forma bem sucinta a diferença entre um procedimento e outro. O sleeve, né, cuja tradução desse termo em inglês significa manga, é um procedimento principalmente restritivo, onde o paciente não vai conseguir mais ingerir a mesma quantidade, vai ser retirada uma porção importante do estômago, deixando aproximadamente entre 80 e 100 ml do tamanho do estômago, né, que naturalmente gira algo em torno de 1.500 ml, ou seja, 1,5 litro. E o bypass é considerado uma cirurgia também restritiva, porque existe um grampeamento de uma parte do estômago, mas ela é simultaneamente um procedimento desabsortivo, que causa desabsorção, em que o paciente vai absorver menos os nutrientes, justamente porque é feito uma alça, né? O termo bypass em inglês significa atalho, e esse atalho é uma porção menor do intestino, é conectada direto ao estômago. Como o alimento não vai passar inteiramente por toda a extensão do intestino, que é onde a gente absorve os nutrientes, você vai absorver menos nutrientes, também vai conduzir à perda de peso. Então, eu revisei a literatura e hoje a ideia é poder conversar um pouco com você sobre a reoperação após a bariátrica. E o que a gente sabe hoje é que, no caso, eu vou abordar nessa live aqui com vocês a cirurgia revisional depois de 3 tipos de cirurgia, da pessoa que ou fez a banda gástrica e não funcionou, ou que fez o sleeve, ou que fez o bypass. E qualquer uma dessas 3 pode não ter funcionado, conduzindo a pessoa então à necessidade ou à indicação de uma cirurgia revisional. A incidência do bypass depois de uma banda gástrica que não funcionou bem, ela é a indicação mais comum, né? Cerca de 29%, para vocês terem ideia, em até 4 anos depois da cirurgia bariátrica, acabam fazendo uma transição da banda gástrica para o bypass, né? Onde o objetivo desse procedimento, dessa cirurgia revisional, é então adicionar um elemento desabsortivo, né, para uma cirurgia restritiva, que era a banda gástrica, que não funcionou. Acontece que é fundamental, é decisivo, né, que o paciente passe por uma avaliação por uma equipe multidisciplinar. Por quê? Para entender e estudar os motivos por que a banda gástrica ou qualquer um dos outros procedimentos não foi efetivo, né? Então, a gente sempre frisa muito o quanto é importante o paciente, você entender mesmo um pouco da fisiologia do corpo humano, como funciona, tá? Entender se a pessoa conseguiu mesmo ou não mudar os hábitos alimentares, fazer uma reeducação alimentar, poder identificar quais são os obstáculos que o paciente pode estar encontrando na busca desse objetivo, que é ter uma vida mais saudável, né? E fundamental é entender um pouco sobre o valor nutricional dos alimentos, né? Porque a gente usa a alimentação é certamente
elementos mais decisivos, né, que está totalmente ao nosso controle, poder gerenciar, administrar ao longo da vida, né, como é que a gente vai se alimentar. E muitas vezes existe uma mudança por inúmeras razões, a gente pode entrar um pouco no detalhe de cada uma delas. Né. Quais são uma das vantagens de uma pessoa que tinha uma banda gástrica, perdeu peso por um tempo, acabou reganhando e recebe a indicação de uma cirurgia revisional? E uma cirurgia revisional para o bypass. Né? O bypass ele tem a vantagem, né, de que ele ainda trata a doença do refluxo gastroesofágico, que muitos pacientes sofrem com essa condição, né, e ainda costuma resolver e melhorar o controle glicêmico no caso de um paciente que tem um diabetes tipo 2 e que não respondeu muito bem ao tratamento da banda gástrica. Então fica bem definido, né, por que a cirurgia revisional de uma banda gástrica pode ser a indicação de um bypass. Pode tratar o refluxo, melhora o controle glicêmico, a gente sabe que o bypass é a cirurgia que melhor tem efetividade, né, no controle do diabetes, ainda que quando a gente compare com o sleeve, não existe uma diferença estatisticamente significativa. Agora, existem outros cenários também que é possível a gente observar a indicação de uma cirurgia revisional. E muitas vezes é o caso de pessoas que fizeram uma sleeve, né, uma gastrectomia vertical chamada sleeve, e em que tipo de situações a gente pode ser indicado uma cirurgia revisional no caso de sleeve? Geralmente é possível ter uma perda insuficiente de peso, né, ou ainda, além de não ter perdido peso, um reganho de peso, e ainda outras complicações que podem vir no futuro depois de uma sleeve, que é o refluxo gastroesofágico, que eu mencionei anteriormente no caso da bandagem gástrica, né, que torna possível a indicação de uma cirurgia de revisão. Então, para isso é muito importante vocês terem bastante clareza sobre, eu não sei se vocês sabem, o que realmente define o sucesso de uma cirurgia bariátrica. Se alguém souber, pode tentar responder aqui, mas eu já vou adiantar para vocês. O que define o sucesso de uma cirurgia bariátrica, isso não é uma opinião minha, isso são as diretrizes internacionais que regem, que conduzem o tratamento da obesidade pelo viés cirúrgico, né, pelo viés da bariátrica. Sucesso do tratamento é todo aquele paciente, né, que conseguiu conduzir o seu IMC para menor de 35 ou para pacientes que conseguiram diminuir seu IMC para menos de 40 em casos de obesidade extrema. Eu consideraria aqui um IMC acima de 60, que é considerado uma super obesidade. Super obesidade. O fracasso da cirurgia ele pode estar relacionado tanto ao paciente, pode estar relacionado tanto à técnica, assim como pode estar relacionado a ambos os fatores, tanto o paciente quanto a técnica. E nisso se torna fundamental a avaliação do que determinou o fracasso desse tratamento. Muitas pessoas acham muito interessante, quando eu estou fazendo avaliação e preparo para a cirurgia bariátrica, algumas pessoas acabam tendo uma expectativa, geralmente no início da avaliação isso aparece muito, mas uma expectativa de que a cirurgia significa quase uma garantia do sucesso do tratamento. E quando eu pergunto, mas como é que a gente explica que mesmo com um estômago tão pequeno uma pessoa pode reganhar peso? Muitas pessoas me falam sobre a dilatação do estômago. E sim, na verdade isso é uma possibilidade, é possível que haja uma dilatação do estômago, mas certamente esse não é o único motivo. Muito provavelmente, eu diria com muita probabilidade, está ligado também aos hábitos alimentares. Agora, existe, eu não sei se vocês sabem, tanto a dilatação primária quanto a dilatação secundária.
A dilatação primária ela é bem específica, ela pode ser identificada no pós-operatório imediato, né, ou no pós-operatório recente, naquele período geralmente de 15 a 20 dias após a cirurgia, né, e está mais ligado a questões cirúrgicas, é mais fácil de ser diagnosticado. E a dilatação secundária, ela é uma dilatação homogênea do tubo do estômago, né, que estava normal no período pós-operatório, mas que ao longo do acompanhamento a gente vai observando uma dilatação, um aumento no volume do estômago, que permite o paciente sim comer um volume maior, ingerir um volume maior de alimento. Então, o que se torna fundamental? É entender quais são os fatores que conduziram a pessoa a esse reganho de peso e oferecer um método para que essa pessoa possa ter, para que você possa ter um estilo de vida saudável, podendo identificar quais são os fatores anatômicos que podem otimizar os resultados da cirurgia. Então, a questão da dilatação do estômago é um dos fatores que pode conduzir ao aumento do peso, porém, também é possível que questões ligadas aos hábitos alimentares possam estar determinando esse reganho do peso. É engraçado porque na medicina, né, na área da saúde, muitas vezes tem termos técnicos que dificultam o entendimento. Mas sobre os hábitos alimentares, são basicamente dois estilos, né, dois hábitos alimentares que podem conduzir ao reganho do peso. Um deles é a hiperfagia, que significa, né, uma ingesta de um volume muito grande de alimento, né, ou a polifagia, que é o consumo frequente de alimento. Resumindo, seria aquela característica mais beliscadora, né, de estar constantemente beliscando alimentos, muitas vezes alimentos de baixo valor nutricional, né, e é muito interessante ver o quanto os carboidratos, principalmente, se servem como a possibilidade de um comer emocional. Enquanto a ingesta de proteínas e gorduras, elas parecem estar muito mais ligadas e tão associadas a um comer nutricional. Eu acho que essa diferença ela é bem importante de ser pontuada, né? E quando eu falo carboidrato, eu me refiro principalmente aos carboidratos refinados. Para o paciente, por exemplo, que é diabético, certamente é bem indicado fazer escolha por carboidratos de melhor índice glicêmico. A gente pode tocar nesse assunto, a gente trabalha esse assunto ao longo dos nossos encontros também, mas a polifagia, né, o hábito de comer constantemente costuma ser um problema principalmente ligado ao comportamento do paciente e não um problema de dilatação do estômago. Então, a gente fica fácil entender por que uma intervenção cirúrgica dificilmente vai resolver o problema do reganho do peso. O paciente precisa entender qual é a sua parte nesse processo. E existe um caminho que o paciente pode seguir para recuperar. Muitas vezes é possível que o paciente não tenha que reoperar, que ele possa fazer uma reeducação alimentar, passando por uma avaliação criteriosa por uma equipe multidisciplinar, né, seguindo um programa que viabilize um estilo de vida saudável e com isso retome a perda de peso, porque o diagnóstico da obesidade, a gente sabe, ele é muito complexo. Ele envolve muitos fatores, desde a história pessoal de cada um de nós, sexo, idade, a história da obesidade. Então, o diagnóstico da obesidade ele é complexo. Nunca subestimem também o impulso que o nosso corpo tem para recuperar um estado anterior, né, um peso anterior. Portanto, gente, né, a linha de frente do tratamento da cirurgia bariátrica e também nesse processo de avaliação para uma cirurgia revisional, no caso uma reoperação, é uma intervenção no estilo de vida e uma mudança no comportamento. Se constata que está tudo ok e essas intervenções falharam, uma intervenção cirúrgica ela pode ser considerada, né? Um dos riscos dessa busca de uma cirurgia revisional certamente é
O ser humano costuma fazer muito isso, é uma característica quase inata do ser humano. Nós muitas vezes costumamos buscar respostas fora da gente. Então o problema está na cirurgia, né? O problema está no formato, e não no formato da cirurgia ou na dilatação do estômago, mas é muito importante e decisivo poder olhar para dentro e pensarmos isso. Acho que é uma reflexão que vale para a bariátrica, vale para a vida mais singela de cada um de nós. Mas qual é a nossa parte nessas dores que a gente se queixa e o que a gente pode fazer? Qual será o primeiro pequeno passo que a gente pode dar na otimização, na busca de uma vida com melhor qualidade? Buenas, gente. Vamos para a terceira etapa, então, da cirurgia revisional. A gente já falou da banda gástrica, a gente já falou do sleeve, e vamos agora para aquela que é também um modelo, né, um tipo de cirurgia bariátrica muito comum, que é o bypass gástrico, né? Bom, qual é a razão mais comum para que haja uma cirurgia revisional do bypass gástrico? Geralmente é o mesmo motivo que os outros, né, que é uma perda de peso inadequada. Eu não sei se vocês sabem, mas o fracasso da cirurgia do bypass costuma girar entre 15% e 35%. Né? Isso são dados de uma pesquisa que acompanhou os pacientes bariátricos no período de 10 anos, e se constatou que é uma incidência alta, né, de 15% a 35% das pessoas acabam tendo uma perda de peso inadequada, isso dentro daqueles padrões que eu mencionei anteriormente, que é não conseguir diminuir do IMC de 35%, e obviamente as razões para o fracasso do tratamento eles são multifatoriais, dificilmente vai ser um único fator, e ele deve ser entendido e escutado na singularidade de cada paciente, porque ele pode ser um fracasso do tratamento por questão anatômica da cirurgia, como eu comentei anteriormente, pode ser por questões comportamentais, pode ser por questões psicológicas, pode ser por questões hormonais e metabólicas. Ou seja, uma investigação criteriosa, cuidadosa, né, que não julgue o paciente, mas que entenda o paciente, é certamente decisivo. E, obviamente, né, é por isso que a avaliação multidisciplinar ela é tão decisiva, para poder avaliar fatores anatômicos, endoscopia, comportamentais e psicológicos, saúde mental, hormonais e metabólicos, endocrinologia. Aqui é que a gente encontra a força do trabalho multidisciplinar e do entendimento do ser humano como um todo, e não como uma parte isolada. Obviamente, os fatores que são ligados ao paciente, eles devem ser analisados, eles devem ser trabalhados, entendidos, compreendidos, para que possa haver algum tipo de correção nesse trabalho antes de planejar a cirurgia. Né? Não adianta a gente secar o chão com a torneira aberta. Para conseguir secar o chão molhado, a gente precisa secar a torneira para que possa secar o chão, obviamente. Né? Geralmente existe uma alta probabilidade de complicações nutricionais e que conduzem a um acompanhamento muito próximo, né, de uma equipe. E o paciente precisa saber disso. Então, gente, fica para conduzir mais ou menos a um fechamento, né, de estudo que a gente está falando. Qual é a conclusão que a gente chega ao longo de todas essas considerações, ao longo de todos esses achados que são científicos? É que os fatores que podem influenciar o reganho do peso e a indicação da cirurgia revisional podem ser fatores do próprio paciente, pode ser fatores técnicos da cirurgia, ou ambos. Por isso essa avaliação multidisciplinar ela é tão decisiva. Corrigir os fatores que estão ligados ao comportamento, ao paciente, e entender isso é fundamental antes de planejar qualquer tipo de cirurgia revisional. Existe um porém, né? Obviamente a cirurgia revisional ela não é tão simples assim. Apesar do paciente estar mais magro e isso representar um pouco menos de risco para uma reoperação, para qualquer procedimento cirúrgico, como o paciente já passou numa primeira etapa, né, quando ele fez a cirurgia bariátrica, estatisticamente existe um aumento da chance de complicações pós-operatórias, e
que o pós-operatório eu não me refiro somente ao pós-operatório imediato, ali, né, 24, 48 horas, quando o paciente está na sala de observação, de recuperação, mas todo aquele período de geralmente mais ou menos uns 12 dias que depois do procedimento que é possível ter algum tipo de náusea, vômito, sangramento, e por isso é fundamental ter o acompanhamento de perto de uma equipe. Ou seja, a decisão da cirurgia revisional ela deve ser individualizada. Vou repetir, a decisão em torno da qual o tipo de cirurgia vai ser oferecida, ela tem que ser individualizada, entendida na singularidade de cada paciente que operou e não conseguiu ter uma perda de peso adequada. Em essência é isso, gente. Quero que vocês podem mandar algumas perguntas, né? A gente está também solicitando, se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma questão, peço que deixem um comentário aqui para nós, a gente faz questão de responder todos os comentários, de ter acesso a todas as ideias. A principal razão da gente estar produzindo tudo isso é para estar próximo de vocês, para entender melhor o universo, as dores e os sonhos de todo mundo que faz a cirurgia bariátrica, né? E faço um convite para quem ainda não baixou o nosso e-book, pode entrar no nosso site, que é naçãobariátrica.com.br, que lá a gente tem 8 receitas de café da manhã que são deliciosas, para que vocês possam viver uma vida plena, tendo uma alimentação saudável, saborosa, nutritiva, né? E acho que por hoje é só, gente. Quero agradecer a companhia de vocês. Nossa transmissão vai encerrar por aqui. E seguimos conversando no Instagram, no Facebook. Se inscrevam também no nosso canal do YouTube, Nação Bariátrica.